Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. A escolha é sua. Qual o evangelho você quer? Porque existem, não era para existir. Somente um, porque evangelho significa boas novas. Mas, devido aos pregadores da lei de Moisés, então há dois evangelhos que andam por aí. O evangelho da circuncisão, o evangelho que foi ensinado aos judeus, os que acreditavam em Jesus de Nazaré, os que foram agraciados primeiramente com a vinda do Filho de Deus, pois ele disse, Mateus, livro histórico, capítulo 10, versículo do 3 em diante: não entreis em terra de gentios nem samaritano, mas buscai os perdidos da casa de Israel, ou seja, os israelitas. Então Jesus de Nazaré, ele não veio para o povo gentil. Ele veio, deixa eu colocar aqui, Mateus, livro histórico, capítulo 10, versículo, vou pôr 5 aqui, versículo 5. Jesus os enviou com as seguintes instruções: não vão a outros povos, nem entrem na cidade de samaritanos. Se eu usar aqui a Nova Almeida, que eu utilizo, Mateus 10, 5. Jesus enviou esses dois, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Então, mas, de preferência, no versículo 6, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí eu te pergunto, Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, afinal de contas, ele veio para quem? Para o povo gentil, ao qual eu pertenço, acredito que você pertença? Não. Jesus de Nazaré veio somente para o povo de Israel. Tem outra passagem também, nesse mesmo Mateus, capítulo 15. Vou pôr aqui no versículo, que é aquela mulher de... Mateus, vou ler só 2, 3 versículos para a gente não perder tempo no vídeo. Mateus 15, 21. 15, 21. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. 22. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Para os judeus, uma pessoa enferma era uma pessoa endemoniada, mas não tinha nada de espírito, não. 23. Jesus, porém, não lhes respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Outra passagem que Jesus claramente diz que ele não veio para os gentios. Vamos ler Gálatas, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Epístola do apóstolo dos gentios, Paulo, aos Gálatas. Versículo 1. 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Versículo 2. Fui em obediência a uma revelação, e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Versículo 3. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. Versículo 4. E isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Veja esse versículo na Bíblia Viva, como fica mais claro. Essa questão não teria surgido se não fosse por alguns que se diziam irmãos, na realidade, falsos irmãos, que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e ver que espécie de liberdade gozávamos em Cristo Jesus. Eles procuravam fazer com que nos tornássemos escravos novamente. Vou continuar nessa tradução. Versículo 5. Assim não prestamos atenção a eles nem por um momento, pois queríamos que o verdadeiro evangelho permanecesse com vocês. Verdadeiro evangelho. Versículo 6.
E os grandes líderes da igreja que estavam presentes lá nada tiveram a acrescentar àquilo que eu anunciava. Aliás, o fato de serem eles grandes líderes não fez diferença nenhuma para mim, pois todos somos iguais diante de Deus. Todos, não há distinção, não há pastor, presbítero, bispo, todos são iguais, porque o pastor soberano espiritual é Cristo, só há um. Abaixo deles são todos iguais, pobre, rico, branco, preto, não tem diferença, são todos iguais. Ninguém é superior a ninguém. Versículo 7. Eles viram como Deus tinha me usado tão extraordinariamente para ganhar os incircuncisos, tal como Pedro havia sido grandemente abençoado em sua pregação aos circuncisos, ou seja, Paulo separado para os gentios, que não tinham lei, que não faziam parte da comunidade de Israel, e Pedro separado para pregar aos circuncisos, ou aos judeus. Por isso que no livro, na Epístola de Tiago, ele diz, a fé sem obra é morta. Já Paulo diz, a obra não justifica ninguém. Ninguém será justificado por obras da lei. Porque Pedro, Tiago e João, eles tinham a incumbência de pregar aos judeus, aos perdidos da casa de Israel, aos israelitas, o Jesus de Nazaré. Paulo não. Paulo teve a incumbência, foi dado a missão a ele para pregar aos reis e gentios, falando a respeito do Cristo ressuscitado, não do Jesus de Nazaré. Infelizmente, essa diferença há dentro das chamadas igrejas. Eles pregam para ter vantagem, eles pregam a lei de Moisés, o evangelho dos judeus. Eles se vestem, eles colocam rituais das leis de Moisés para pegar os gentios que frequentam esses lugares e empurra de goela abaixo a lei de Moisés, as maldições. Eles não fazem o que foi mandado fazer, pregar aos gentios, que gentios não têm lei. Gentio não tem a obrigação de praticar nenhuma ordenança dos 613 itens. Então, versículo 8. Pois pelo poder de Deus, Pedro foi usado como apóstolo aos circuncisos. Pedro foi usado como apóstolo aos circuncisos, assim como eu fui feito apóstolo para anunciar o evangelho aos gentios. Versículo 9. E quando Pedro, Tiago e João, reconhecidos como colunas, porque o mesmo Deus a cada um de nós concedeu dons especiais, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, encorajaram-nos a continuar a nossa pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiriam sua obra com os judeus. Versículo 10. A única coisa sugerida por eles foi que deveríamos sempre nos lembrar de ajudar os pobres, o que eu tenho procurado a fazer. Então, meu amado, é assim que era, é assim que está. Você decide qual evangelho você quer seguir. O evangelho da circuncisão, que é nesse evangelho da circuncisão tem a lei da purificação, que é o batismo nas águas, o comer pão e beber suco, que é uma simbologia, uma representação muito fajuta da Páscoa judaica, o apresentar criança, que é da lei de Moisés, o dízimo, que nunca foi dinheiro, era alimento e é lei de Moisés. Tudo isso faz parte do evangelho de Pedro, que foi dado a Pedro. Subir monte, fazer jejum, essas obras é do judaísmo, do legalismo, da lei mosaica. Ou você pode escolher o outro, o qual eu tenho procurado viver, que é o evangelho da sã doutrina, as boas novas a nós gentios. Então, se eu não sou judeu, eu não vou praticar o evangelho de Pedro. Como eu já tenho a consciência que eu sou gentil e que Jesus, naquela cruz, fez a obra perfeita, e eu não preciso fazer obra nenhuma mais, porque ele fez todas as obras, para que os seus filhos, os seus eleitos, andem em boas obras, então eu não pratico.
E eu conhecendo o evangelho de Paulo, o evangelho da sã doutrina, o que eu estou fazendo? Eu estou passando à frente. Eu estou falando para você. Você escolhe. Você vai perder a salvação? Não. Porque se você é um eleito, um filho de Deus, você, o teu espírito, a carne não, a espírito, já é conhecido do Pai antes mesmo da fundação do mundo. O espírito dos eleitos já está justificado, santificado e remido. Contra o evangelho de Paulo, não há mais. Deus cancelou a dívida que era em forma de ordenança e mandamento. Colossenses capítulo 2, versículo 16, 14 a 16. Então aí está na sua mão. Viva o que a religião manda e estarás na maldição do Velho Testamento, praticando obras de Moisés. Viva o que o Espírito da Graça fala no seu entendimento, na sua consciência, e a conta vai fechar. Porque para quem está na religião, para quem está no Evangelho de Pedro, a conta não bate. Ele lê alguma coisa e fala, mas por que aqui está escrito assim? Aí você vê em Pedro e em Paulo está escrito de outra forma. Porque não está batendo a conta. Agora, quando você vive o Evangelho da sã doutrina, da graça de Deus, pregada por Paulo, recebida por Paulo para nós gentios, a conta fecha. Aí você entende tanto as 3 epístolas dele de Romano a Filemão, como você entende de Gênesis e Apocalipse. Quando você vive o Evangelho da sã doutrina, você tem liberdade em Cristo. Afinal de contas, foi para isso que Cristo morreu, para nos libertar. Libertar do quê? Da liberdade a quê? A não praticar mais as obras da lei de Moisés. Foi para isso. Veja, Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5:1. Foi assim que Cristo nos libertou. Agora cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão. Quais eram essas cadeias da escravidão? Os 613 itens da lei de Moisés. Tem uns lugares por aí que dizem, não, nós pregamos a graça. Ah, você prega a graça? Sim. Mas e o batismo? Ah, não, a gente batiza porque é para purificar. Purificar de quê, se o que purificou foi o sangue de Cristo? Não, a gente aqui não batiza, mas a gente come o pão e bebe o suco. Como você está na sã doutrina praticando uma figura, uma sombra da Páscoa judaica, que não foi permitido, não foi dado ordem por Deus em Êxodo 12, que os gentios, os assalariados, não poderiam participar disso. Então você não está no Evangelho de Paulo, você está no Evangelho de Pedro, você está na circuncisão. Os seus joelhos devem estar igual ao joelho de Tiago, o joelho de camelo, de tanto você dobrar o joelho. Já quem está no Cristo ressuscitado não dobra o joelho, não se dobra. Por quê? Porque nós somos o templo de Deus, o nosso espírito é a morada, o local de morada e do mover do Senhor, que é o Espírito. Meu amado, então eu vou ficar por aqui. De novo, a escolha é sua. Qual evangelho você quer? Amém? Leia, acredite. Paulo recebeu no terceiro céu a revelação da sã doutrina, das boas novas a nós gentios. Então, aprenda de Paulo. Você aprendendo com Paulo, você entende todo o restante da Bíblia. Amém? Graça e paz. E se esse vídeo foi útil, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos levar adiante a sã doutrina aos nossos irmãos eleitos que estão sendo tosqueados, enganados, roubados pelo sistema religioso. Amém? Graça e paz. Até a próxima. Tchau, tchau.